Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal Personas da Dança do YouTube, que tem o objetivo de registrar, ao menos em parte, a história de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal Personas da Dança, eu lhe convido a conhecê-lo e, se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança no YouTube. E para o canal, eu tenho o prazer de entrevistar hoje a bailarina mais festejada do Brasil, que inclusive tem nome de rainha, mas eu só fiquei sabendo disso esta semana. Ana Maria Botafogo Fonseca Marcosi, ou simplesmente Ana Botafogo. Esta artista da dança maravilhosa que vai nos contar um pouco da sua história. E eu vou mandar o convite agora para Ana Botafogo. Ana vai entrar dentro de alguns segundos. Convite feito para Ana. Daqui a pouco vamos conversar com Ana Maria Botafogo. A Ana é muito mais que uma bailarina. A Ana é uma artista da dança. Esse convite está sendo feito. Ana, mandei um convite para você, não sei se apareceu. O convite está sendo enviado para Ana. Será que temos um problema aqui? Ana Botafogo. Sobre a sua belíssima carreira. Já aceitei o convite de Ana. Olá, Ana, Wanderson, boa noite, tudo boa, bem? boa noite, querida. Melhor agora, com certeza. Muito obrigado por ter aceito esse convite. A sua história é inspiradora, enriquecedora. Muito obrigado, de coração. Muito obrigada, é sempre bom falar de dança, então estou aqui, a gente já uma semaninha depois do Dia Internacional da Dança, estamos aqui ainda comemorando dança. Eu acho que temos que comemorar todos os dias a dança. Todos os dias, Ana, sobretudo por ser uma profissão tão difícil, uma arte tão difícil, não é? Ana, eu estava brincando aqui com as pessoas que eu não sabia que você tinha o nome de rainha, né? Ana Maria Botafogo Fonseca Marcosi, olha isso. Grande esse nome, né? Que bonito. Meu nome sempre foi muito grande e por isso eu precisei, desde cedo, foi a minha professora, Leda Yuki, que desde o começo, quando eu tinha 12 anos, disse, não, tem que escolher dois nomes para botar no programa, porque senão, né, imagina escola, né, que todo É, mundo tenha um nome grande, haja programa. Então, desde cedo, eu já fui Ana Botafogo. Ela sugeriu, olha, o que, que você acha? E, claro, conversando com a minha mãe na época, que eu acho que eu tinha 11, 12 anos, e desde então ficou Ana Botafogo, porque o nome realmente era muito comprido. maravilha. Ana, você já falou do seu início na escola de Leda Yuki e exatamente isso. Você hoje é uma bailarina, eu acho que eu vou cometer um pleonasmo aqui, é super consagrada, não é? Mas teve um início. Eu queria saber o que foi que te levou para a dança. Foi um gosto pessoal ou foi parte da educação das meninas? Como é que você foi parar numa academia de dança? Eu fui para uma academia de dança porque minha mãe já era apaixonada pelo balé. Minha mãe aprendeu balé na adolescência dela também e teve até a oportunidade de se apresentar, inclusive dentro do Teatro Municipal, então tem histórias aí também. Ela nunca foi bailarina profissional e, enfim, esse gosto ela passou para mim e eu me levou primeiro pequenininha, porque eu comecei os primeiros passos num balé perto da minha casa que era num conservatório de música, que chamava Conservatório de Música da URCA, onde eu comecei uma iniciação musical.
E um pouco depois chegou uma bailarina do Teatro Municipal do Rio para dar aulas lá, que foi a Luciana Bogdanich. Então, meus primeiros passos foi com essa bailarina do Teatro Municipal, meu primeiro contato com as aulas de balé. E só com 10 anos, para 11, que eu fui para a Academia Ledeiuk. Aí eu já tinha noções do balé, mas comecei desde lá no comecinho, porque a minha mãe achou que era importante ter essa base e continuar todo dentro da escola da Ledeiuk. Foi assim que eu fiz e fiz toda a minha formação lá. Maravilha. Ô, Ana, mas quando bateu em você o desejo de ser uma bailarina profissional? Eu quero viver disso, eu quero entrar para companhias. Olha, eu tinha um sonho já adolescente, mas eu achava que era um sonho bastante impossível. A gente tem que lembrar que era uma época que tinham poucas companhias, né? Poucas oportunidades de dançar, ainda não tinha esses festivais todos de dança, e Aham. tinha o Teatro Municipal, a grande referência aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, a grande referência no Rio era o Teatro Municipal, e que também tinham poucas audições e pouquíssimas vagas. Então, eu já na Academia Ledeiuk me lembro de ter alguns poucos, mas eu ainda era muito criança, mas me lembro quando a primeira vez que eu conheci uma aluna da Ledeiuk que passou para o Teatro Municipal, foi um alvoroço na nossa academia. Então, eu me lembro dessa, mas me lembro como era difícil. Então, eu sempre quis, mas não sabia se seria possível. E com isso eu fui estudando, inclusive cheguei à faculdade antes de ser bailarina profissional. Então, eu fiz toda a minha formação dançando na Ledeiuk, até que logo que eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de viajar para fora do país, porque eu tinha um tio que morava com a sua família, um tio diplomata, que morava em Paris. Naquela época não tinha internet, né, Wanderson? Então, a gente não sabia o que acontecia no mundo. A gente É. precisava ir lá para conhecer. E aí eu fui até a França com o intuito de estudar francês, mas claro que com muita vontade de estudar balé e para conhecer um pouco. E a minha professora de lá, que era a minha mentora lá em Paris, era Ivone Meyer, que eu tinha conhecido na Ledeiuk, e uma vez que ela veio dar aulas aqui na Ledeiuk, e ela foi a minha orientadora, vamos assim dizer, lá em Paris. E ela um dia falou: olha, você precisa conhecer as jovens da sua idade, você precisa saber tudo que você ainda precisa aprender. E um dia tinha uma audição e ela me mandou fazer essa audição como experiência. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu saí de lá com um contrato para o Roland Petit, e que foi o meu primeiro começo. Eu era uma menina de corpo de baile, começando os primeiros passos, mas numa grande companhia com um grande coreógrafo, que foi o Roland Petit. E assim começou tudo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí eu busquei entrar numa companhia profissional. Tá, eu queria fazer uma pergunta aí. Você tinha o desejo de dançar profissionalmente, era muito difícil, você saiu de uma academia e entrou simplesmente no Ballet de Marseille, Roland Petit, Zizi Jammer. Como é que foi isso para você? Apesar do seu desejo, isso te assustou ou não? É aqui mesmo que eu quero, sempre quis, esse é o meu lugar. Como é que foi esse impacto da vida amadora para a vida profissional? Foi quase que num piscar de olhos, né? Eu era aluna e da noite para o dia me vi profissional. Claro que ainda muito para aprender, muito para aprender. Eu acho que eu estava lá no momento certo, na hora certa, para que o Roland me contratasse. Eu, uma menina de corpo de baile, né? Uma pequena bailarina. Mas para mim, eu me assustei logo quando ele disse: vai ali, trata todos os seus dados, porque você tem que passar tudo para Marseille. Quando eu fui fazer a audição, eu nem sabia que a companhia era em Marseille, porque eu tinha recém chegado na França, então para mim tudo era muita novidade. Aham. Então, quando eu cheguei na companhia, eu pedi, claro, eu fiquei ainda 1 mês e meio em Paris para terminar o curso que eu estava fazendo, para então me mudar para Marseille. E quando eu cheguei, eu não posso dizer que eu cheguei assustada, tudo era novo. Então, Sim. para mim, foi um encantamento.
Hoje em dia, todo mundo sabe como é uma vida na companhia. Naquela época, que a gente vê na internet, a gente tem essa facilidade, e que naquela época a gente não tinha. A gente conhecia, tinha alguns vídeos de Margot Fonteyn, de Nureyev, alguns vídeos que a gente via eventualmente. Então, assim, era uma época que a gente via pouco, conhecia pouco. Então, quando eu cheguei, foi tanta novidade para mim, eu estava tão feliz que logo na primeira semana, inclusive eu tinha um mês de experiência, que tanto eu poderia desistir do contrato, quanto eles também. Mas na primeira semana eu disse, não, é essa a vida que eu quero para mim, sei que eu tenho muito ainda para aprender, porque eu tinha ainda muito que aprender, mas fui aprendendo com a experiência ali, eu jovem, logo com essa experiência de palco, de aprender muitas coreografias. 15 dias depois que eu cheguei, eu já entrei no primeiro espetáculo da companhia, dançando muito pouquinho, mas Uhum. logo depois a companhia viajava. Então é assim, às vezes a gente entra logo na jaula do leão para poder ir se entendendo e descobrindo seu lugar ao sol. E foi uma experiência muitíssimo boa. Era uma companhia pequena também, né? Nós éramos talvez 12 mulheres e 12 homens, não era uma companhia muito grande, mas era. Então, isso também dava muita oportunidade a todos os bailarinos. E eu fiz algumas viagens com eles e algumas criações do próprio Roland Petit que foram sensacionais e que até hoje eu trago essas lembranças comigo. Sim. Aí você entrou na jaula do leão, sobreviveu, comeu o leão, voltou para o Brasil e foi para onde? Aí eu voltei para o Brasil porque eu tinha ido, depois do Roland Petit, eu tive um convite para ir para uma companhia na Inglaterra. Ah, E que muito me instigou esse convite, porque era uma companhia jovem que ia fazer grandes clássicos. Chamava International Ballet. E aí, nessa época, eu falei, bom, uma companhia jovem que vai ser criada com os grandes clássicos. Eu tinha um sonho de dançar os grandes clássicos que eu ainda não tinha feito, né? aham. E aí eu me mudei para a Inglaterra, mas eu não consegui o visto de trabalho. Então foi, a gente vai aprendendo, né, com as portas fechadas, com o primeiro não, e porque tudo tinha sido tão inusitado para mim que de repente já tive ali um primeiro não, porque eu não consegui o visto de trabalho. Fiquei ainda 6 meses na Inglaterra estudando e aí voltei para o Brasil, porque eu falei, eu quero dançar agora no meu país. Eu já tinha ficado 2 anos e meio na Europa. E aí É. eu falei, agora é o momento. Cheguei aqui, claro que o meu sonho era o Teatro Municipal. E o Teatro Municipal ainda estava fechado numa das tantas reformas que ele teve, e o balé também não estava dançando nesse momento. Estava se reformulando novamente, e surgiu ali um convite maravilhoso, que foi para ir dançar no Teatro Guaíra e eu fazer a minha primeira protagonista, que era o balé Gisele. O coreógrafo de lá, Hugo de la Valle, soube que eu tinha voltado da Europa, tinha me conhecido fazendo aulas na Dona Tânia. Eu, numa Aham. das minhas férias, eu vim para o Brasil e fazia aulas com aqueles professores maravilhosos e com a própria Dona Tânia. E É. aí o Hugo de la Valle estava lá e me conheceu. E resolveu me chamar para também fazer um teste. Aí eu digo para os jovens, a gente faz teste a vida toda. Fazer um teste se eu poderia ser uma Gisele e se eu poderia fazer a Gisele do Guaíra. E foi assim que começou meu, meu encontro com o Teatro Guaíra, que eu amei. Acabei ficando, fui primeiro por 4 meses, voltei um pouco mais tarde e fiquei 2 anos lá no Guaíra, no total. E que foi uma maravilhosa experiência para uma jovem bailarina começar numa companhia que também era jovem. Fizemos muita interiorização ali no Paraná. E foi assim que eu vim dançar pela primeira vez com o Teatro Guaíra no Rio de Janeiro, aí já como profissional. E Ah, daí já foi um passo para eu dancei com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, porque nesse meio tempo eu conheci Dalal Ascar e tive a oportunidade de fazer várias das suas produções. Ainda enquanto bailarina do Teatro Guaíra, Dalal coreografou vários balés que eu tive a oportunidade de vir ao Rio dançar. E aí vi a oportunidade
de voltar para o Rio de Janeiro, dancei um pouco, 1 ano e pouco, na Associação de Balé do Rio de Janeiro, até que eu entrei para o Teatro Municipal, fiz uma audição em 1981. Olha como o 81. tempo passa. E foi uma audição maravilhosa, também uma outra renovação, porque o balé do Teatro Municipal, ao longo da sua história, sempre tem renovações, tem momentos, o grupo troca, entram jovens bailarinos, e foi nesse momento de uma nova reformulação que fizeram audições e muitos bailarinos entraram, porque eu disse antes, né? Só tinha vaga para 1, para 2, era muito pouco. E eu entrei agora nesse momento já numa reformulação onde muitos bailarinos entraram. Ainda não era a Fundação Teatro Municipal, nós pertencíamos a uma outra fundação, e até, enfim, aí começou a minha história. Aí começaram os balés, a minha estreia como primeira bailarina foi no Balé Copélia, no Teatro Municipal. Ainda uma grande alegria, um grande encontro com esse coreógrafo que foi o Henrique Martínez, e por conta dele e da copélia dele, eu fiz vários convites internacionais em outras companhias dançando copélia também. Então, assim, aí várias portas foram se abrindo, e até que eu consegui, depois de uns 2 anos que eu já era a primeira bailarina aqui, comecei então a ter um pouquinho de carreira internacional, sendo convidada para estrelar alguns papéis em outras companhias. Ana, antes da gente falar um pouco dessa sua carreira internacional, agora você teve Lida Yuki, uma grande escola, uma academia, mas uma grande escola, Roland Petit, uma grande escola no sentido de formação artística, Guaíra. Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns bailarinos do Guaíra e eu percebo como esse teatro alimenta bem os artistas, não é? Não coloca só os artistas em cena. Tem uma infraestrutura espetacular o Maravilhosa. Teatro Eu Guaíra. tive ali, lá atrás, eu estou falando já de 40 anos atrás, o Guaíra já era já tinha toda essa força de querer estimular os seus artistas, estimular as criações. Então, isso foi muito importante para mim também, nesse momento. Sim. E aí você vem para o Rio e vai trabalhar com Dona Dalau, que é essa máquina de trabalho, né? E aí, Ana, me passa pela cabeça o seguinte: uma coisa é estar em cena, atuando, se movimentando, outra coisa é emprestar a sua personalidade para os personagens. Você citou a sua mãe. Eu vou te contar uma história. Eu estava na porta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e assisti um espetáculo junto com uma amiga chamada Camille, não me lembro que espetáculo era, mas a 2 metros estavam Jean-Yves com Jean-Yves Lormeau conversando com uma senhora muito simpática, ela ria e era assim, ela era um espetáculo. E a Camille me perguntou: você sabe quem é aquela senhora que está conversando com o Jean-Yves? Eu falei: não, é a mãe de Ana Botafogo. Eu falei: tá explicado. Ai, que maravilha! Que Porque você, maravilha! Ana, você é de uma simpatia absoluta. Você não sobe no pedestal. Você é de uma simplicidade. E essa sua personalidade, que eu vi ali de onde tinha vindo, faz com que as suas atuações sejam de excelência. Existe aquela cantora que canta e existe aquela que interpreta as palavras que canta. Existe a bailarina que tem arabesques maravilhosos, 1000 piruetas, mas existe a artista da dança. Você é mais que uma bailarina, você é uma artista da dança. E eu queria que você falasse um pouco disso, de como a nossa formação, de como a estrutura familiar pode contribuir para o artista, para aquele ser que vai para a cena. Isso até é interessante você falar, Wanderson, porque a minha família sempre esteve muito presente sempre me estimulou muito, né? Desde lá, quando eles acreditaram que eu podia ficar na Europa, né? Que não foi uma tarefa fácil, mas que eles achavam também que eu podia testar isso. E que eu tinha que exatamente testar para ver se eu gostava, se era essa a vida que eu queria. Uhum. E aí ele
mudando aqui um pouco o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Achei que estava Então, eu estava falhando. escutando um pouco baixo. Quando você colocou o segundo, melhorou. Para mim, melhorou. Tá Quando melhor, você né? ficou com os dois. Não, Será que é quando você melhor ficou com os com dois. os dois? Então vamos ficar com os dois. E aí, então é muito interessante você falar essa questão da família, porque a família sempre esteve muito presente em toda a minha carreira, é, em toda a minha trajetória, mesmo já depois de bailarina profissional. Estavam Aham. sempre aqui no Rio de Janeiro, eu dizia que eles eram os meus maiores críticos, porque viam todos os meus espetáculos, então eles sabiam o dia que um espetáculo era melhor que o outro, ou um dia que eles achavam que eu interpretei melhor. Então, nessa parte foi sempre estímulo, eu acho que foi sempre o estímulo também de eu estudar e de estar muito presente em cada trabalho que eu tinha que fazer. Então, eu acho que isso eles se preocupavam sempre, e eu acho que é uma questão mesmo de conversa, eles acreditaram sempre muito na arte. Então, eu acho que esse papo de arte e de saber da importância de cada produção ou de cada espetáculo que se levava, eu estudava, eu fazia, mas eu acho que a família inteira interagia, a família inteira sabia do que se tratava cada espetáculo que eu fazia. Então, isso Aham. acho que foi bastante importante. E, para mim, o que eu sempre me preocupei muito foi com essa parte de interpretação. Eu gosto, por isso eu queria tanto dançar os grandes clássicos, porque eu gosto de dançar os balés de repertório. Eu gosto de interpretar uma personagem que tenha começo, meio e fim. Eu sempre tive uma grande inspiração na época que era a Marcia Aidê, que era Ah, uma bailarina, uma artista bailarina, porque acima de tudo, além da exímia bailarina, era uma grande intérprete. E eu sempre admirei muito essa parte interpretativa, porque eu acho que a dança, sobretudo o balé clássico, tem essa parte muito forte, arraigada da atriz, do ator, e porque a gente precisa, os primeiros bailarinos, nós precisamos mostrar, a gente precisa contar essa história, ou melhor, nós precisamos alinhavar toda essa história. sim. Os primeiros bailarinos, eu sempre digo, são os responsáveis por alinhavar uma história junto ao corpo de baile. Então, e aí eu acho que eu fui ao longo da minha carreira, claro que eu adorei fazer muitos dos balés abstratos que eu fiz, eu gostava de estar em cena, essa que é a Sim. verdade. Mas os meus balés preferidos são os balés que eu tinha interpretação. Tanto é que muitos dos balés que eu tive criados para mim, em produções pessoais, fora de teatro municipal, eu sempre chamei coreógrafos, mas dentro eu tinha músicos em cena, eu e dois bailarinos, mas a gente sempre tinha uma interpretação. Por menor que fossem os números, as peças de dança, e era uma dança um pouco mais contemporânea, dentro da minha experiência clássica, mas sempre tinha uma interpretação, ou era música, ou era um sentimento. Então, para mim, eu não concebo dança sem interpretação. Para mim, pode ser a dança contemporânea, mas tudo tem que ter interpretação e tem que ter essa ligação da interpretação com a música. Eu acho que a música é importantíssima também para quem dança, seja o ritmo, seja a música que for, e a Uhum. gente precisa casar tudo isso. Então, a musicalidade de um bailarino é fundamental. E para isso, uma boa música é maravilhosa. E você destacaria algum balé que tenha lhe exigido mais, não na questão técnica, mas na questão interpretativa mesmo, onde você tenha tido que buscar emoções de algum lugar que menos superficial? Você destacaria algum? Primeiro eu tenho balé, quando me pedem para destacar um balé que eu mais gosto, às vezes é sempre difícil. Eu sempre puxo na manga o Gisele, que eu mais gosto, porque foi um balé que eu dancei muito na minha vida,
foi a minha primeira personagem protagonista. E depois eu dancei também para muitos convites internacionais e que isso foram muito importantes também para mim. Aham. Mas tem outros balés que me exigiram também muito de interpretação. É difícil, às vezes, a gente citar um, mas eu diria até já mais tarde na minha carreira, um que me exigiu muito foi o balé Onegin, que foi criado para a Grande Marseille e que exige de você começar muito menina para depois terminar uma mulher madura tendo que resolver ali um amor proibido, né? A decisão entre um amor sonhado e que tinha sido proibido. E ali eu acho que tem nuances de interpretação muito grandes. Eu já fiz mais madura e acho que isso foi muito importante para a gente Aham. poder fazer essa nuance. Mas eu acho que eu acho que todos os balés de repertório têm muitos desafios a vencer. Gisele, Romeu e Julieta, Eu o posso próprio citar Lago. um, Pode. porque eu estava no palco com você, a Megera Domada, Isso! Eu ia falar da Megera também, que mais uma vez foi um balé criado para Marseille para D. Márcia. Ah, Isso. porque Márcia, se é que alguém ainda não a conheça, mas infelizmente é possível, né? Os A jovens, Márcia, né? A gente os precisa falar jovens, da Márcia. é isso. A Márcia é considerada uma das grandes damas da dança de toda, dizem, né, do século XX, e eu já amplio isso, é de toda a história da dança. Márcia também uma artista, uma atriz, é, e aí, extremamente conhecida e respeitada por a Megera Domada. E aí, o Teatro Municipal monta a Megera, estou eu no palco vendo você, interpretando Catarina, eu falei, o que é isso? O que é isso? Esse também foi O mundo desafiador. precisa... Sim, Além da interpretação, que era muito desafiadora, sobretudo tudo que era de pas de deux, porque foi criada para Marseille Day e Richard Craven, que tinham uma simbiose, uma parceria maravilhosa, e parecia tudo muito fácil, mas tinha coisas de pas de deux não, para a gente aham, resolver, que eu me lembro, foi um dos balés que eu mais caí enquanto ensaiava, né? A gente fazia aquelas coisas mirabolantes em cima, o rapaz tinha coisas que a gente rodava em cima dele. E levamos muitos tombos, graças a Deus nunca ninguém se machucou, até a gente acertar. E um pouco antes da gente estrear, chegou o Richard Cragen para nos ensaiar. E aí foi uma maravilha, porque ele mostrava tudo que a gente achava que era complicadíssimo, era muito mais simples até, mas feito por ele, por ele. mostrado por ele. E aí foi maravilhoso. Foi um balé desafiador que eu teria gostado de dançar muito mais vezes, mas não teve essas vezes todas no Teatro Municipal. Esses balés que a gente fala, a gente precisa de um grande teatro, de um grande corpo de baile, porque são balés que exigem não só muitas pessoas, mas exigem uma grande produção. É, Então, e foi maravilhoso quando trouxeram Megera para a gente fazer e depois Onegin para a gente fazer. Eu acho que assim, eu disse agora, eu acho que eu já estou feliz, já posso me aposentar. Demorei ainda um pouquinho me aposentar, mas meu último espetáculo clássico, né, que eu fiz a minha despedida no Teatro Municipal foi com Onegin, que foi um presente isso. bom, por mim você estaria dançando até hoje, né, Ana? Olha só. Ana, eu queria, a gente vai falar do que você anda fazendo hoje, que é muita coisa, mas fala da sua carreira internacional. O que que você dançou lá fora? Onde você dançou? O que que você trouxe de lá para o seu trabalho? O que que você levou daqui? Bom, na realidade, a minha carreira que eu chamo de internacional, eu já primeira bailarina, porque, claro, comecei no Roland Petit, mas isso ainda que foi uma experiência maravilhosa. Depois de algum tempo que eu já era primeira bailarina no Municipal, comecei a ter alguns convites internacionais. Então, eu nunca fiquei numa companhia. Eu sempre fui bailarina do Teatro Municipal, talvez por isso tenha tido essa constância da minha carreira aqui no Brasil, mas eu Uhum. saía para fazer alguns convites e voltava. Tive a oportunidade de passar
Às vezes eu passava 2, 3 meses fora, quando eram férias aqui no Brasil. Então eu tive algumas oportunidades, mas convites. Bom, eu fiz Ópera de Roma, que foi maravilhoso com Coppelia. Eu fiz algumas produções na época áurea do Teatro Teresa Carreño. Tive a oportunidade de dançar muitas vezes no Festival Internacional de Havana, e lá, além de levar milhares de solos, pas de deux, balés criados para mim, balés clássicos que eles pediam dentro do festival, que era um festival organizado pela Alice Alonso, maravilhoso, que a gente passava lá 10 dias, tendo dança todos os dias. Eu tive a oportunidade de dançar Gisele com a companhia deles. Foi maravilhoso, a convite da Alice Alonso, com pequenos toques da Alicia me ensaiando também, um pouco antes de eu entrar em cena. Isso foi maravilhoso. Eu tive convites para o balé do Paraguai, para o balé do Santiago do Chile. Fiz algumas pequenas companhias nos Estados Unidos. Agora, eu tive um convite maravilhoso que foi para o Sadler's Wells Royal Ballet, para o Royal Ballet, para a companhia itinerante, onde o Peter Wright era o diretor. Peter Wright foi o coreógrafo da nossa Gisele aqui no Rio de Janeiro. E eu, anos depois que já tinha estreado aqui, fui dançar Gisele com a companhia do Sadler's Wells Royal Ballet. Dancei em Londres e depois ele me convidou. Eu fiquei 3 meses e meio com a companhia, que isso foi uma experiência fantástica. Eu já bailarina, já primeira bailarina, mas de conhecer uma companhia que tão bem funcionava, com tradição. Eu fiz vários balés, além de Gisele, eu fiz Raimonda, Les Sylphides e Petrushka, que eu nunca tinha feito na vida. Aliás, foi a única vez que eu fiz na vida. E dancei a produção deles também. E tive a oportunidade, junto com o Peter Wright, de encontrar várias celebridades da dança lá na Inglaterra. Então, foi uma experiência incrível, assim, de vivência de companhia, de dia a dia de companhia que viaja, e como as coisas chegam nos lugares, né? Porque cada um viajava, a companhia não viajava toda junta, cada um viajava e encontrava na outra cidade, e as coisas chegavam, e os figurinos chegavam, o cenário, a gente viajava com orquestra. Outra coisa maravilhosa, outra experiência importante, o nosso pianista ensaiador era também maestro. Então, em algumas cidades, ele tocava. Então, ele, por exemplo, foi o meu pianista ensaiador de Gisele. Então, quando ele regeu Gisele para mim, que foi numa cidade no sul da Inglaterra, nossa, era maravilhoso, porque os tempos ele sabia mais do que ninguém. Porque pianista ensaiador é o cara, ou a pianista, porque eles sabem tudo dos nossos andamentos, dos bailarinos, as diferenças entre as bailarinas, eles sabem tudo, porque estão habituados no dia a dia com a gente. Então, isso foi uma outra experiência maravilhosa. Então, esses eu acho que foram os convites internacionais bem importantes na minha carreira. E, claro, ia dançar em muitas galas, né? Isso eu falei de companhias, mas eu ia dançar em galas, em festivais, que você vai e volta. Então, isso foi muito importante, e ainda tive a oportunidade de fazer um aperfeiçoamento. Eu ganhei uma bolsa, já bailarina, primeira bailarina, ganhei uma bolsa do governo americano chamado Fulbright Commission, que era para uma artista já reconhecida. E aí eu ganhei essa bolsa e tive a oportunidade de ir para Nova York, onde eu também fiz um aperfeiçoamento. Fazia aulas e fazia ensaios maravilhosos com a Madame Darvash, Gabriela Darvash. E lá também tive a oportunidade, inclusive, de dançar com Fernando Burrones, que nessa época morava nos Estados Unidos. Muito interessante você falar nessa questão do pianista, né, que também era maestro, porque de vez em quando existe esse ruído de comunicação entre a primeira bailarina e o maestro, né? Ana, hoje você tem uma escola em Niterói, você é jurada de um programa extremamente popular e que, na minha opinião, ajuda a desenvolver a dança. Muito. Você foi diretora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero saber de você onde, dentro
dentro desses braços todos que a dança oferece, ou está oferecendo a você, onde você se sente mais confortável? Boa, ótima pergunta. Eu me sinto confortável hoje quando eu estou nos bastidores, mas nessa posição, nos bastidores, mas pertinho do palco. E o que isso quer dizer? Dirigindo, fazendo ensaios, eu adoro ser coach, seja de primeiros bailarinos, solistas, mas fazer esse ensaio minucioso, fazer aflorar em cada bailarino a sua artisticidade, o seu artista aflorar. Isso é o que eu mais gosto. Então, eu gosto de dirigir. Nesse momento, eu estou fazendo com Marcelo Misailides, que você sabe que foi meu partner durante anos. A vida e toda. A gente, o ano passado, começamos a comemorar nossos 30 anos de parceria na dança, que continua fora dos palcos, e fizemos um espetáculo chamado ST Tragédias, que tudo partiu do nosso Romeu e Julieta. Nós coreografamos, e Marcelo coreografou um balé para mim e para ele dançarmos, a convite do maestro Tibiriçá, um Romeu e Julieta de Tchaikovsky. E, claro, dançamos muito esse Romeu e Julieta, nos era muito querido, né? Porque é um balé criado para gente, pela gente. E depois ele ficou paradinho lá, porque Marcelo parou de dançar antes de mim, depois ele ficou quietinho. E resolvemos reviver isso e trazer à tona esse balé que a gente gosta tanto. E o Marcelo teve a ideia de criar um espetáculo maior. Aí surgiu ST Tragédias, que é Shakespeare e Tchaikovsky. São histórias de Shakespeare, Romeu e Julieta e Otelo, que o Marcelo coreografou e fez toda a criação, não só de a concepção coreográfica, como cenográfica também, que faz parte do espetáculo. E eu estou com ele nisso, numa co-direção de todo esse espetáculo. Isso é algo que eu gosto de fazer. Então, onde eu me sinto mais à vontade é estar perto de bailarinos, estar perto de produções de dança, mas claro que eu adoro dar aulas, porque aqui você vai burilando também e vai passando a sua experiência. E hoje em dia eu faço muitas palestras, porque é a maneira de eu estimular os jovens. Eu tive uma carreira maravilhosa, você vê como até hoje eu ainda falo com alegria, com paixão, teve momentos difíceis? Teve. Na vida de todos, aliás, a gente sempre tem altos e baixos, mas na vida do bailarino também, até porque ele trabalha com seu físico. Agora, então, assim, eu quero estar perto dos bailarinos, dos jovens bailarinos, das novas possibilidades. Esse espetáculo nosso que nós vamos fazer, já aproveito para convidar todos a partir de 24 de maio, no Teatro Casagrande. Estamos fazendo 2 semanas mais de temporada com um elenco, com renovação de elenco também. E vamos ter, além da Márcia Jaqueline e do Ed Frank, que são os bailarinos de Otelo, teremos os primeiros bailarinos do Teatro Colón, Federico Fernandes e a Camila Boca. Então vai ser um espetáculo lindo. Nós estamos trabalhando, hoje eu te falei, né? Eu passei hoje, o dia 1º de maio, passamos o dia ensaiando esse espetáculo, burilando, terminando os últimos detalhes, que isso é encantador. E eu e o Marcelo, a gente gosta de conversar sobre dança. Então, quando você me pergunta o que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar sobre dança, estar na TV agora, falando sobre dança e sobre ritmos diferentes, que fogem até um pouco da minha praia, e que é instigador, porque eu preciso estudar a cada semana os diferentes ritmos. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar, de conhecer, de conversar com as pessoas que entendem. E é um quadro que eu acho que traz não só os amantes e fazedores de dança, mas traz um público leigo que ama assistir. A gente vê como a música e a dança atrai e como é bom. Esse programa trouxe também muito das tradições, do folclore brasileiro. E que isso é maravilhoso porque não deixa de ser também um ensinamento, né? É história. E ficam vocês jogando lá e a gente jogando em casa, né? A gente todo mundo tem palpite. Todo mundo
tem palpite. E Ana, eu acompanho você na Dança dos Famosos desde o início. Inclusive, hoje os bailarinos dançam de frente para os jurados, graças a você. Me lembro desse episódio. Você lembra Lembro, disso? Olha, lembro. uma vez eu falei, né? Ah, é. E depois será só você que quer isso, né? Mas graças a Deus dança de frente pra gente e as câmeras pegam também de frente. Sim. Mas era necessário isso. Muito bom, que bom que É. você lembra disso. Ô, Muito Ana, bom. e aí o que me impressiona é como, porque você é uma bailarina acadêmica, né? Dentro da dança profissional existe todo um linguajar apropriado da dança acadêmica, mas você vem se adaptando muito bem a esse linguajar que chega melhor às pessoas, né? Você não fala mais lift, né? Você fala levantado. Isso é tudo muito bom de perceber porque continua você contribuindo para que as pessoas se aproximem da dança. Essa sua capacidade de camaleônica, ela é muito boa. É, porque eu vim aprendendo aos poucos, porque tinha uma época que eu só tinha um vocabulário muito balé. Era porter, não era nem lift, era porter. Eu uso às vezes, É, porque eu acho que dá um certo molho e as pessoas gostam de ouvir. Mas claro que eu também fui aprendendo algumas, em vez de falar só partner, falo parceira, o conduzido e a conduzida. A gente vai aprendendo algumas coisas dentro do universo de cada dança. Então, eu estou nesse aprendizado ainda. e acaba nos ensinando também, né? Ana, a gente estava, você citou aí alguns bailarinos, Marcel, você própria, Nureyev, o Roland Petit, eu falei de Zizi Jamais, Margot Fonteyn. Eu vejo hoje os bailarinos muito preocupados com a questão técnica, né? E hoje todos os primeiros bailarinos fazem 10 piruetas, a coisa meio que, se não tomar cuidado, vai para o lado circense. Eu queria que você falasse da questão artística, se você concorda que falta um pouco de arte nos jovens artistas de hoje, se não, como é que você encara isso? Bom, eu queria botar nesse rol desses bailarinos maravilhosos que você falou, queria também citar a Cecília Kersh, que foi uma super bailarina, nossa bailarina aqui no Teatro Municipal, e que além de ter feito uma brilhante carreira internacional também, e que nos encantou com toda a maestria dela e com aquele físico maravilhoso que ela tinha, com aquelas pernas maravilhosas, mas e depois foi uma parceira maravilhosa porque ela foi foi co-diretora comigo quando eu dirigi o balé do Teatro Municipal. Então, foi uma parceria, assim, foi uma finalização de saída de palco para entrar para esse outro momento, que foi muito bom. Então, queria deixar registrado aqui mais o nome da Cecília e mandar um beijo para ela, se ela estiver aí nos ouvindo ou algum dia vai ouvir. Que ela não mora mais aqui no Rio, por isso que eu não estou sempre com ela, só falo com ela através do telefone. Mas isso que você falou, Wanderson, é muito importante. Cada vez mais a técnica vem mudando realmente, que tem um lado maravilhoso, que tem algumas proezas técnicas que são lindas, mas a gente não pode esquecer que balé e que dança em geral não é esporte. A gente não está só tentando fazer mais um, a gente precisa transmitir a emoção. É aquilo que eu falei. Pode ser um balé abstrato, mas a gente precisa ter emoção, precisa entender essa música, esse corpo precisa ter emoção. E para mim, pelo menos, eu acho que eu concebo dança com emoção sempre. Então, tem sido muito delicado mesmo, é preciso falar. Eu não convivo, eu vejo coisas na internet inacreditáveis. Eu sei que as sapatilhas mudaram, o próprio diâmetro da sapatilha às vezes é maior, o que dá mais eixo para rodar mais tempo, mas eu vejo coisas inacreditáveis e que fico maravilhada por um lado, mas fico me perguntando muitas vezes é sala de aula, né? A gente vê esses exercícios e muitas piruetas em sala de aula, me pergunto como seria isso numa dança, num balé, num palco, porque nós temos música, não adianta a gente rodar e o maestro para poder rodar 14 piruetas.
tem que ter tudo dentro, ser tudo dentro de um contexto. Então, eu me preocupo muito, eu falo muito com os jovens, e na minha escola a gente fala muito, que é a Âmbar, mas Ana Botafogo, lá em Niterói, e a gente fala muito sobre essa parte artística com os nossos alunos. Então, eu acho que é muito importante essa emoção. A gente começa com as crianças com essa parte lúdica, exatamente para que elas possam também ter criatividade, possam se soltar, para entender que a emoção e o que o artista tem a dizer é mais importante que a técnica. A técnica é apenas o meio para fazer toda essa interpretação. E haja vista a Marseille, linda, maravilhosa, que transmitia até depois da porta do teatro. E você teve uma excelente ensaiadora, que foi Berta Rosanova. Que bom que você falou disso. Eu também estou, nesse momento, fazendo uma pós-graduação no Teatro Municipal, uma pós-graduação em dança. E, por acaso, falamos muito de Berta Rosanova essa semana, porque eu estou, nesse momento, fazendo um trabalho sobre o Lago dos Cisnes, as produções que o Teatro Municipal fez, é uma parte de história da dança, e a Berta apareceu muito dentro desse lago, porque não só ela foi a pioneira que fez o primeiro lago em 4 atos, como depois ela foi super generosa e esteve com nós, bailarinas da década de 80, 90, nos ensaiando. Então, ela nos ensaiou, numa das produções, ela foi a rainha também, mas, sobretudo, ela estava muito presente e muito... presente com emoção, transmitindo tudo que ela podia para nós, bailarinas daquele momento, que era eu, Cecília, Nora, Áurea também, mas em Lago dos Cisnes, ela estava... Eu acho que ela, mais do que ninguém, sabia de toda essa emoção de transmitir. E é engraçado que você falou dela e foi uma semana falando de Berta Rosanova e vendo também suas fotos, né? Vimos muitas de suas fotos, muito do Lago dos Cisnes, porque ela e Aldo Lotufo foram ícones e ficaram muito populares com esse lago, né? Se tornaram figuras populares depois desse lago. Se tornamos celebridades, né, na época. Isso foi muito bom. Eu fico muito à vontade em falar de Dona Berta, porque eu dancei para ela vários anos, e então eu tinha muitos ensaios com ela, e assim, realmente uma pessoa excepcional. E eu achei importante falar sobre ela, porque é alguém que está ali por trás, ajudando, né? Estava. Ana, querida, olha, o Instagram, ele estabelece um tempo para a gente, a nossa entrevista acabou aqui. Eu quero mais uma vez te agradecer. Quando a gente ama a dança, a gente quer falar de dança o tempo todo. Eu ainda tinha mais coisas para dizer, é tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo que às vezes a gente não consegue falar tudo. Mas avisem aí para os seus ouvintes que teremos também o Grand Prix Ana Botafogo, que vai repetir esse ano. Já tivemos o ano passado, só que o Grand Prix Ana Botafogo é na cidade de Macaé. Então venham todos, 27 e 28 de setembro, mas depois eu dou as dicas. Maravilha. Ana Botafogo, muitíssimo obrigado, muito sucesso, você merece tudo o que aconteceu e acontece na sua carreira, e obrigado por ser essa bailarina excepcional. Eu, durante 4 anos, fui do teatro, e eu posso dizer que durante 4 anos eu fui corpo de baile de uma grande artista da dança. Muito obrigado, viu? Obrigada. Um beijo para você. Obrigada, um beijo grande e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Ana.